Olá, seja bem-vindo ao programa de videoaulas dos cursos do Senai Rio. O tema de hoje é sobre noções do direito do trabalho. O objetivo desta videoaula é levar você a refletir sobre a implicação das atitudes e comportamentos nas relações sociais. Preste muita atenção, pois se espera que após esse estudo você desenvolva a seguinte capacidade técnica: reconhecer os direitos e a legislação básica que rege as relações entre empregado e trabalhador no país. Você já jogou Banco Imobiliário? Jogo da Vida, Detetive, War, Batalha Naval. Esses são jogos de tabuleiro famosos, que se você nunca jogou, com certeza pelo menos já ouviu falar. Sabe o que existe em comum entre esses jogos de temas tão diferentes? Todos eles têm regras para serem jogados. As regras são importantes, pois elas garantem que todos sigam os mesmos parâmetros e o jogo seja justo. Imagine a confusão que seria se cada jogador estabelecesse suas próprias regras. O jogo jamais daria certo. Essa é a mesma lógica do mundo do trabalho. Quem estabelece as regras que devem ser seguidas é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ela contém todos os direitos e deveres que trabalhadores e empregadores devem respeitar e garante que essa relação seja justa, para que nenhum dos lados saia prejudicado. A CLT foi criada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e sancionada pelo presidente Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo. Assim como é importante conhecer as regras de um jogo que você queira participar, é fundamental conhecer os seus direitos trabalhistas. Esse conhecimento favorece para que você nunca seja lesado nas suas relações de trabalho. Nesta videoaula abordaremos os seguintes tópicos: jornada de trabalho, hora extra, tipos de jornada de trabalho, repouso, salário. Ter noções sobre o direito do trabalho pode fazer a diferença no seu dia a dia como trabalhador. Veja a seguir um caso que é um exemplo disso. Paloma trabalha há 2 anos como assistente administrativo em uma montadora automotiva chamada X-Max. Seu contrato de trabalho é por prazo indeterminado e a jornada de trabalho é de segunda a sexta-feira com 8 horas por dia, de 8 às 17, sendo 1 hora de intervalo para o almoço, de 12 às 13 horas. Paloma está vivendo um momento estressante em sua vida particular, provas na faculdade e muitos trabalhos escolares para realizar. A empresa está passando por um processo de auditoria fiscal e foi exigido, em caráter emergencial, um levantamento de algumas informações. Caso não cumprissem o exigido, a empresa seria penalizada com uma elevada multa, que atrapalharia sua situação financeira, que já não se encontrava favorável. Paloma é a única pessoa que conseguiria desenvolver o trabalho com entrega prevista para as 8 horas do outro dia. Mas, para isso, ela teria que virar à noite trabalhando. Ela até considerou que não seria tão ruim, já que ganhar 1 hora extra noturna ajudaria muito a renda. Porém, o supervisor avisou que, como a empresa está passando por um momento delicado com as finanças, não poderá pagar em espécie o valor das horas trabalhadas. Essas horas extras seriam registradas no banco de horas para compensação futura, considerando o momento adequado para a ausência de Paloma. Contudo, Paloma se pergunta: do ponto de vista legal, é obrigatório trabalhar mais algumas horas consecutivas? Nesse ponto, precisamos esclarecer o que é jornada de trabalho. Vamos lá! Conforme o artigo 58 da CLT e inciso 13 do artigo 7º da Constituição Federal, a duração normal do trabalho dos empregados é de 8 horas por dia e 44 horas semanais, exceto em casos em que a lei ou os acordos coletivos estabelecerem jornada reduzida. A hora de início e de final da jornada diária depende do que foi acordado no contrato de trabalho. Essa condição pode ser excepcionalmente prorrogada por no máximo 2 horas extras diárias. Para efeito do artigo 59, parágrafo 1º da CLT, é necessário um acordo escrito entre o empregador e o empregado. Neste caso, deve constar o valor da hora extra, que será superior ao valor da hora normal, em no mínimo 50%. Por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, poderá ser dispensado o acréscimo de salário, sendo que para esses casos, o excesso de horas em um dia será compensado pela correspondente diminuição em outro dia, o famoso banco de horas, de maneira que não exceda no período máximo de 1 ano, conforme Lei nº 9.601/98, e medida provisória número 1.709/98.
Já que o máximo de horas extras permitidas é de 2 horas diárias, isso significa que Paloma não pode virar a noite trabalhando. A jornada de trabalho pode ser diurna, noturna e ou mista. Vejamos agora detalhadamente cada um desses tipos. Trabalho diurno é aquele desenvolvido entre as 6 horas da manhã até as 22 horas. Não existe vínculo entre iluminação solar e trabalho diurno. Com o final do horário diurno, tem início o horário noturno, que por lei e por costume é destinado ao descanso. Entretanto, algumas atividades podem ser desenvolvidas à noite. O trabalho noturno é pago com retribuição maior do que o diurno, pois foi definido por uma norma constitucional que será sempre uma retribuição indenizatória superior, 20% a mais ao diurno e com redução de hora de trabalho. Uma hora noturna são 52 minutos e 30 segundos, conforme artigo 73 da CLT. No horário misto de trabalho, o adicional somente será pago pelas horas trabalhadas no horário noturno. Entende-se por misto o trabalho que começa numa jornada e termina na outra. Outra questão muito importante para o trabalhador é o seu direito ao descanso, também chamado de repouso, direito assegurado a todo trabalhador. De acordo com o artigo 66 da CLT, entre 2 jornadas de trabalho deve haver um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Este repouso visa atender necessidades biológicas, descanso do corpo, sociais, tempo livre para exercer outras atividades sociais e psicológicas, tempo para sua família e para o lazer. O repouso é mais uma razão pela qual não é permitido que sejam feitas mais de 2 horas extras diárias. Uma das grandes razões pelas quais as pessoas trabalham é pelo salário, ou seja, a remuneração que recebem pelo serviço prestado. Mas você sabe como o salário é calculado? A base que estabelece o valor do salário de cada função é o piso salarial. É o menor salário pago em dada categoria profissional, formada por empregados de diversas funções num setor comum de atividade econômica, que é estabelecido na database da categoria, fixado por sentença normativa ou convenção coletiva, conforme artigo 611 da CLT. O valor do salário pode variar de acordo com o contrato firmado entre o empregador e o empregado. O cálculo do salário envolve as remunerações fixas, variáveis e adicionais compulsórios. Vamos ver informações sobre cada um desses tipos de remunerações. Conforme o artigo 457 da CLT, salário fixo é a contraprestação devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador em decorrência da prestação de serviços. São incluídas na remuneração do empregado, além do salário, as gorjetas que ele receber. Compõem o salário não só o valor fixo estipulado, mas também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem e os abonos pagos pelo empregador. Adicionais compulsórios são aqueles que têm o objetivo de remunerar o trabalho prestado em condições consideradas excepcionais. Os principais são: horas extras. Segundo o artigo 59, parágrafo 1º da CLT, é a remuneração acrescida de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal. Horário noturno. Remuneração acrescida de, no mínimo, 20% sobre o valor da hora diurna para o trabalhador urbano, conforme artigo 73 da CLT, e de 25% para o trabalhador rural, conforme artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973. Insalubridade. Conforme artigo 192 da CLT, pode ser de 10%, 20% e 40% sobre o salário mínimo, conforme os graus de classificação de mínimo, médio e máximo. Periculosidade. É a remuneração, segundo o artigo 193, parágrafo 1º da CLT, acrescida de um adicional de 30% sobre o salário do empregado. Salário família. Segundo os artigos 76 e 457 da CLT, o salário família é um valor pago ao empregado, de acordo com o número de filhos ou equiparados que possua. Filhos maiores de 14 anos não têm direito, exceto no caso dos inválidos, para quem não há limite de idade. E então, você imaginava que tantas coisas envolvem o pagamento do salário? Chegamos ao fim desta videoaula, que apresentou para você alguns dos principais direitos trabalhistas. Continue pesquisando sobre o assunto e não deixe de exigir os seus direitos garantidos por lei.
Assista também às outras videoaulas. E até a próxima!